Olá, sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, trazendo para você aqui o curso básico em teologia, disciplina é bibliologia, e nós estamos já caminhando para a reta final da disciplina de bibliologia. O assunto central, não tenha dúvida, da Bíblia de capa a capa é a revelação do Salvador, de Jesus. Agora, a Bíblia, como disse o apóstolo Paulo, é o livro que vai nos levar à emulação da fé. Muito mais do que a emulação, a criação da fé. Isto por quê? A fé ela é uma criação autêntica de Deus, original de Deus, para cada pessoa que crê. Nós temos a tendência de generalizar o conceito fé, misturando, inclusive, fé do Antigo Testamento com fé do Novo Testamento, misturando, inclusive, fé do apóstolo Paulo com fé do apóstolo Pedro, e a gente pensa que é uma fé só. Quando a gente estuda minuciosamente o conceito de fé e a manifestação dela, pessoa a pessoa, o que nós descobrimos? Que Deus cria a fé no coração de cada um de nós. A uns pela fé, diz a Bíblia, a outros pela fé, diz a Bíblia, e outros pela fé, diz a Bíblia. Isto é, são pessoas distantes no tempo e no espaço, na geografia e na vida, e essas pessoas que não se conhecem, não se conversam, elas participam de uma fé autêntica, criada diretamente por Deus em cada uma delas. Estude, você vai conhecer este conceito de fé. E essa fé, ela tem uma fonte original. Essa fonte original, para nós, são as Escrituras, o testemunho de Deus. As Escrituras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, escreveu Paulo a Timóteo. Visto que o seu propósito, ou o propósito do autor divino, que falou e fala por meio delas, é levar-nos à salvação, e que a salvação está em Cristo, elas apontam para Cristo, como vimos. Mas o seu objetivo ao apontar para Cristo não é simplesmente para que possamos conhecê-lo ou compreendê-lo, nem mesmo para que passemos a admirá-lo, mas para que coloquemos nossa confiança nele. As Escrituras testemunham Cristo não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para extrair de nós uma resposta de fé. Isso é um fenômeno que nos deixa assim perplexo. E por que perplexo? Vamos lá. Cristo, Filho de Deus, encarnou-se. O Filho de Deus encarnou-se, você carece de fé para realmente depositar tua confiança nessa declaração. Não é uma declaração que ela pode ser feita em praça pública e todo mundo vai abraçar de primeira. Na verdade, você lembra quando o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, olhou para um homem coxo e disse, vendo que ele tinha fé, disse a ele para ele se levantar? Justamente, nós anunciamos o Evangelho, a Bíblia anuncia o Evangelho para poder nos levar à emulação da fé, quer dizer, para criar em nós uma fé autêntica e, vendo que essa fé está sendo criada, ela tem que ser exercitada. E essa nossa fé, ela é oriunda do testemunho de Jesus nas Escrituras. Cada página que você vai lendo do Novo e do Antigo Testamento são convites imediatos a crer no que Tertuliano, teólogo cristão, disse: absurdo. Creio porque é absurdo, dizia Tertuliano, o que depois vai ser sustentado por outro filósofo, por outro cristão, chamado Kierkegaard, que ele fala sobre o salto no escuro, o salto da fé. Cada um de nós precisa ter fé que a Bíblia é a palavra de Deus. E para isso, tem que ter um contato direto com ela. E o primeiro contato direto com a Bíblia é pela leitura. Leitura na tradução que você tem em mãos. Muitas vezes nós que entramos pelo universo da teologia queremos imediatamente nos tornar bacharéis e conhecedores das línguas originais, ler a Bíblia em hebraico, ler a Bíblia em grego.
Este é um desejo salutar e louvável. E, no entanto, pode demorar uma temporada para você poder começar a ler a Bíblia em hebraico e em grego. Vai começar uma temporada, mas você já tem a tradução em português. Aliás, não fique desconfiado sobre as traduções que você tem em mão, mesmo porque o trabalho de revisão da Bíblia é um projeto que vem sendo feito há mais de 200 anos. Quando eu falo de revisão da língua portuguesa, porque em todos os idiomas que a Bíblia foi traduzida, as sociedades bíblicas elas se voltam justamente para a tradução da Bíblia e a correção dessas traduções, mesmo porque muitas traduções que foram feitas no passado, sem o auxílio das tecnologias modernas e dos manuscritos que hoje nós temos em mãos, muitas dessas traduções mostram erros, seja de grafia, seja de até mesmo de palavras, bem, de conceitos, de ordem das palavras. É por isso que existe também aí as chamadas Bíblias interlineares. Bíblias interlineares são aquelas que colocam a tradução palavra por palavra sem arranjar o texto. Entre em contato aí com essas traduções e você vai perceber. Coloca aí no seu buscador Bíblia interlinear. Você vai gostar bastante. Vamos continuar aqui com o nosso compartilhamento para que a gente possa fazer o progresso do nosso estudo. Vimos que o propósito de Deus na Bíblia e por meio dela é rigorosamente prático. Ele a estabeleceu como seu instrumento principal a fim de trazer as pessoas para a salvação. Para que você precisa de fé? Para crer no Salvador e na salvação que ele trouxe. Não adianta nós queremos nos emancipar do Salvador que a Bíblia apresenta. E mais ainda, não tem como propor uma salvação à parte do Salvador. Como se nós pudéssemos ter um relacionamento com o Salvador sem sermos salvos. As doutrinas de Cristo vão ensinar claramente. É necessário que a gente tenha um relacionamento de fé com o Salvador, que é a pessoa de Cristo, e a salvação que ele trouxe para nós. Isto é, Jesus ele não é apenas para nos curar o corpo, nos dar prosperidade nas nossas obras materiais, estimular em nós uma esperança de vida melhor. Cristo ele veio de fato erradicar o problema do pecado e nos levar para uma nova economia que a teologia chama de economia da salvação. Entendida em seu mais amplo e completo sentido, a Bíblia inteira é um evangelho de salvação. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando se fala de salvação na Bíblia, é o homem inteiro, tá bem? Não é só uma salvação escatológica, no pós-mortem. Não é uma salvação só diante do trono do juízo final. É o homem inteiro. O homem todo é contemplado pela salvação de Cristo, no seu mais interior, no seu passado que já se foi e inclusive na sua vida eterna. É o homem inteiro, alcançado na consciência, no coração, nas atitudes, no ir e vir, no falar. É uma salvação plena e absoluta, tá bem? Ela, então, aponta os seus muitos dedos inequivocadamente para Cristo, de modo que seus leitores o vejam, creiam nele e sejam salvos. É algo assim sempre maravilhoso, tá bem? Você saber que você tem um livro bússola, o livro que é manual, fica à mão, o livro orientador, por providência de Deus, colocado numa linguagem comum, numa linguagem que uma gramática de língua portuguesa pode dar conta de como ler, e mesmo sem a gramática, uma leitura de cartas, meus irmãos. Quando você lê as cartas do apóstolo João, a temática que ele fala sobre a necessidade de um relacionamento de ágape, de amor para com as pessoas e de prudência por causa dos enganadores, você está diante de um livro santo, sagrado, mas em linguagem de homens. Quando você vê a passagem de Jesus pela Galileia, as viagens do apóstolo Paulo pela Europa e pela Ásia, quando você lê as revelações que João teve na ilha de Patmos, você se apropria dessa mensagem de salvação.
sabe que o livro foi entregue em suas mãos para que cada um de nós se torne guardião do Evangelho na totalidade. João capítulo 20, versículo 31 diz: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sabemos que muitas pessoas têm relacionamento direto com a Bíblia, lendo ela de uma maneira científica, técnica, teológica, inclusive, ou apenas crítica. Tem um contato com a Bíblia, mas não tem um contato com o autor da Bíblia, com o Senhor da Bíblia, com o assunto da Bíblia. João escreveu o evangelho dele não simplesmente para constar um registro histórico, mas para nos levar à fé. Uma fé que salva, uma fé que nos coloca em Deus, uma fé que coloca Deus em nós. João vê o propósito último da Escritura, o que foi registrado, da mesma forma que Paulo vê. João chama de vida, Paulo chama de salvação, mas as palavras são quase sinônimas. Os dois apóstolos concordam ainda que esta vida ou a salvação está em Cristo e que para recebê-la devemos crer nele. Assim que não aconteça e você teve um contato apenas técnico e tátil com as Escrituras. Que haja um poder de Deus atuando sobre a sua consciência como teólogo, como estudante, como um anunciador do Evangelho, um professor, um pregador, alguém que vai colocar à disposição da comunidade cristã em primeira mão o que Deus vai lhe entregando à medida que você vai lendo, vai estudando. Bem? Escritura, Cristo, fé, salvação. A Escritura testifica de Cristo, a fim de evocar a fé em Cristo, de modo a produzir vida naquele que crê. Alguém pode cobrar o seguinte: professor Rogério, e aquela questão técnica da Bíblia, que sempre é apresentada em bibliologia? Pode acreditar, você vai estudar tanto teologia conosco aqui no Instituto Supera, você vai estudar tanto, que isso aí vai ficar decorado para você. Não fique preocupado em decorar isso agora. Nós já passamos por diversos cursos teológicos e muita gente desiste do curso teológico porque pensa que nós estamos aqui fazendo fichamento bibliográfico, fichamento técnico, uma apresentação apenas acadêmica da disciplina de bibliologia. Pela experiência, o que nós entendemos? Que nós estudamos a Bíblia por amor à palavra de Deus. E esse amor tem que estar na primeira linha. Quanto aos detalhes sobre geografia, data, composição, material que foi utilizado, aguarda um pouco, vai chegar o momento em que você vai ter mais, vai ter esse material. Bom, esse material, você vê, a gente tem aqui disponibilizado de cor e salteado. E a gente tem que sempre voltar a algumas referências aqui. Quer adiantar esse assunto? Você pode ir para uma própria Bíblia de estudo. E nas Bíblias de estudo, lá vai dizer a data, o local, o autor e tudo mais que você está com vontade de saber. A conclusão é simples. Sempre que lemos a Bíblia, devemos procurar por Cristo. Onde está Cristo? No Gênesis, no Êxodo, no Levítico, Números e Deuteronômio. Onde está Cristo nos Salmos? Onde está Cristo na história de Jó? Onde está Cristo em Cantares? Onde que está Cristo nas Escrituras? E o Espírito de Deus vai iluminar os olhos do seu entendimento. Devemos continuar procurando até que o vejamos e creiamos. Apenas à medida que continuarmos a nos apropriar pela fé das riquezas de Cristo, que nos são reveladas na Escritura, poderemos crescer rumo à maturidade espiritual e nos tornarmos homens e mulheres de Deus perfeitamente habilitados para toda boa obra. Não desista da sua formação, não desista do curso teológico, invista e insista e qualquer dúvida, somos do Instituto Supera, entre em contato conosco, nos procure, vai ser sempre uma satisfação estar atendendo vocês. Muito bem? Bom, que a graça de Cristo esteja com você. Até a próxima disciplina, tá bom? Professor Rogério de Souza.